Olá, amigos. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Nós estamos aí iniciando não uma nova semana, né? A nova semana a gente começa mesmo no pôr do sol de sábado para domingo, mas a semana propriamente dita de trabalhos é na segunda, normalmente, né? A gente sabe que tem muitos irmãos que mexem com terra, mexem com a criação, outros trabalhos que trabalham também no domingo e a gente já estão trabalhando aí já durante a semana, mas normalmente, no geral, as pessoas começam a partir de segunda mesmo, né? Então, segunda-feira é aquele dia para muitos cansativo. Não agora, porque nesses períodos aí a gente está meio que em casa, né? Proibido de fazer algumas coisas e tal, né? Talvez não proibido não é a palavra correta, mas é recluso. E mais uma vez, um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, conosco também. E essa semana nós vamos estudar, meditar algumas coisas nos reis de Israel. Então a gente vai ter de segunda até sexta-feira algumas histórias de reis, histórias boas, outras histórias assim, não muito boas, mas que a gente vai tirar lição para a gente, ora seguir o que os reis estão falando, ora não seguir os costumes errados, mas isso vai ser importante para nós, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 24. Mais uma vez, um bom dia a todos, né? Alguns já me desejaram bom dia. Então, o dia aqui em Colatina está claro, o sol está vindo forte. Então, espero que aonde você esteja aí ouvindo ou vendo também, possa estar aí com um dia bonito, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 24, nós vamos estar aí falando do rei Joás. O rei Joás, ele foi fiel ao Senhor, uma outra parte ele não foi. Mas o nosso objetivo aqui é a gente aprender um pouquinho e acertar os acertos, né, deles e não errar os seus erros. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí iniciando o dia de segunda-feira, estamos falando aqui no Facebook, ao vivo, e vamos fazer essa pequena meditação diária, todos os dias, e nessa semana iniciamos a série Os Reis de Israel. Nós vamos falar agora sobre o rei Joás, nos ajude a entender, abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê um dia na Tua presença feliz também, abençoe aqui as famílias que estarão ouvindo a mensagem, abençoe também a nossa casa, Senhor, nós precisamos dessa bênção, te pedimos em nome de Jesus, amém. 2 Crônicas, capítulo 24, eu quero ler com vocês alguns versos, diz assim: Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Depois disso, verso 4, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Quando a gente começa a ler a descrição do reino de Joás, você vê que ele foi escolhido rei bem pequeno, 7 anos, uma criança. E, obviamente, alguém que tem 7 anos não tem a maturidade de governar nem a sua própria vida, muito mais governar uma nação. Então, quando você lê o contexto, a Bíblia até fala aqui também, você vê que ele tinha um sacerdote que era como se fosse o seu pai, não era o seu pai, obviamente, ele era rei, então ele era filho de um rei. Só que quando você vê o contexto ali, houve muitas brigas entre famílias e tal, ele foi salvo pela sua tia para não ser morto pela avó. É complicado, né? Família tem momentos que é complicado. Se você for ler a história mesmo, em Reis,
e crônicas que relatam o mesmo período, para você conhecer mais sobre a história de Joás, você vai ver que foi isso. O pai dele morreu, aí a avó assumiu o trono, matou todo mundo, e a tia pegou ele bebê e escondeu 6 anos dentro do templo do Senhor. E no 7º ano, quando ele tinha aqui, quando a gente está lendo já o texto, com 7 anos, o sacerdote Joiada, ele pega Joás, pequeno ainda, e o transforma como rei. Ou seja, já entendendo que já não dava mais para a avó continuar, porque era ruim. Era parente de Acabe, e fez o povo de Jerusalém fazer muitas coisas erradas. Mas a gente percebe que família muitas vezes é complicada. E eu não sei qual é a sua família. Eu sei da minha, eu sei que a minha família tem as lutas. Quando eu estou falando família, eu não estou falando da minha esposa, meu filho. A gente também tem as nossas lutas, mas não estou falando dessa família, eu estou falando da sua origem, de onde você veio, dos seus pais, seus avós. Provavelmente você vai ter coisas boas e também você vai se lembrar de coisas ruins. Tem gente que tem famílias muito ruins e tem gente que tem famílias muito boas. Então, aqui eu contei um pouquinho, ele com 7 anos, não tinha pai, não tinha mãe, né, a princípio, e ele estava sendo foi cuidado pela tia, pelo sacerdote. E quando ele, sem saber, a avó não percebeu que ele estava vivo, então ela deve ter mandado mataram, esconderam e não percebeu que ele estava vivo. Deus permitiu que ele continuasse vivo, né? E ele saiu do templo e foi ele foi colocado como rei. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Sabe, queridos, nós precisamos fazer certo, seguindo ao Senhor, e normalmente a gente precisa de alguém que nos leve no caminho. Alguém mais velho, pode ser alguém da nossa idade, mas alguém que seja melhor espiritualmente, mais forte espiritualmente, para nos tirar dúvidas, para nos ensinar. Eu não sei se você tem alguém, um pai na fé, mas nós precisamos ter alguém. E se você de repente diz assim, não, pastor, eu vim para a igreja sozinho, ninguém me deu estudo bíblico, eu abri a Bíblia, conheci a verdade, tive um sonho. Tem gente assim, eu assistia Novo Tempo, então os pregadores ali não é que são impessoais, mas você não coloca como pai da fé, né, alguém que deu estudo bíblico pela TV e você não conhece pessoalmente. Então talvez você diga para mim assim, pastor, eu não tenho nenhum pai espiritual, nenhuma mãe espiritual. Mesmo assim, nesses casos, faça do nosso Deus, de fato, ele, o nosso Pai Celestial, o Pai espiritual. Sabe, queridos, a gente tem o nosso pai físico, né? Aqueles que têm, o meu é falecido, mas mesmo aqueles que têm o pai físico, a mãe física, ainda entre nós precisamos fazer de Deus literalmente o nosso Pai. Alguém que a gente deva confiar, alguém que a gente deva buscar. Então, se em algum momento, hoje, você está sozinho na sua casa, ou você é o próprio líder, o sacerdote da casa, ou a minha mulher, né? Às vezes é a mulher que é sacerdote na casa, sacerdotisa, que cuida da casa, das coisas espirituais. Então, mesmo assim, nós precisamos de alguém. E se você, na sua mente, não se lembrar de alguém, busca o Senhor, faça dele o seu pai físico também, sabe? Comece a orar a Deus, comece a falar com ele, como se você estivesse o vendo, como se você estivesse sentindo a presença dele, como se você tivesse a certeza de que ele está ali. Ele está ali. Você não está falando com uma parede, você não está falando com um sofá. Fale com Deus, como você fala com seu pai, com a sua mãe, com o pastor, muitas vezes. Eu faço de Deus, desde que meu pai faleceu, faço de Deus assim, eu converso com Deus como se ele estivesse ali, fisicamente, sabe? E ele está, só que a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar o sobrenatural.
São casos especiais, momentos especiais que algumas pessoas têm. A gente já teve algum momento que a gente viu o anjo, mas talvez você também já tenha visto. Então são momentos espirituais, alguma coisa que Deus permite que você tenha uma visão ou uma sensação diferente. Tá, queridos? Então, continuando a história, Joás, ele foi fiel ao Senhor, ele tinha uma orientação com 7 anos, e ele restaurou a casa de Deus. Só que a Bíblia faz questão de dizer que ele foi fiel ao Senhor enquanto o sacerdote Joiada existia. No verso 15 diz assim: envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e a sua idade era de 130 anos. Viveu muito tempo também, né? Mesmo naquela época, 131 anos, 130 anos é muita coisa. Depois, verso 17 diz assim: depois da morte de Joiada, do sacerdote, os príncipes de Judá se prostraram perante o rei e o rei os ouviu. Olha o perigo. Sabe, queridos, muitas vezes quando a gente está diante de Deus e a gente tem pessoas que também seguem a Deus, a gente está lá seguindo ao Senhor, vivendo, vai à igreja, mas parece que quando vem as dificuldades, vem a morte, aparecem outras pessoas que corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Com quem você tem dialogado? Na internet, pelo telefone? Porque as más companhias corrompem o bom costume. O Joiás tinha 7 anos. Ele era fiel ao Senhor. Tudo bem, tinha alguém orientando, mentoreando. Mas quando o sacerdote morreu, Joás já era adulto, não era mais uma criança. No entanto, a Bíblia diz que os príncipes de Israel, ou seja, a realeza com qual ele vivia, com quem ele conhecia, se prostraram perante o rei, não no sentido de adorar, mas a Bíblia diz que o rei os ouviu. Então eles fizeram algum pedido. Que pedido foi esse? Olha só, verso 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Por esta ser a sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Que pedido infeliz, hein? Vamos adorar os outros deuses, os postes, os ídolos. E o rei, sem a orientação... Primeiro, se o Joiada tivesse vivo, não teria nunca acontecido esse pedido. Mas ele faleceu. E agora, Deus permitiu que esse rei, ouvisse dos príncipes um pedido diferente. Vamos adorar, sabe? E o rei ouviu. Sabe, queridos, às vezes Deus permite que grandes pessoas na nossa vida descansem. Com certeza, Joiada foi uma grande pessoa na vida de Joás, mas Deus permitiu que ele descansasse. Ele já estava com 130 anos também, sabe? Deus permite que algumas pessoas descansem no Senhor e a gente sofre com isso. Agora, não escute pessoas ruins, mesmo que sejam pessoas do seu círculo. Não deveria ter, mas se tem, não escute algo como pedido de adoração a outros ídolos. Eu não sei se você tem adorado outras coisas, colocado em outras coisas o primeiro lugar que deveria ser de Deus. Mas eu digo para você o seguinte, não vale a pena. Busque ao Senhor. O rei, infelizmente, deixou de ser fiel ao Senhor. O rei passou a ouvir os seus amigos e adorar os postes ídolos. Ele era fiel, mas deixou de ser fiel. Sabe, às vezes a gente vê assim, a gente vê duas coisas na igreja. Quando alguém morre e pessoas que não queriam nada com Deus acabam vindo para a igreja, mas também a gente vê o inverso, de pessoas que morrem e aquele que vivia ali com a pessoa ou o parente se afasta de Deus. E a gente fala muitas vezes, é porque Deus tirou aquela pessoa não soube suportar. Será? Sabe, queridos,
Deus não deixa para sempre algumas pessoas que a gente gosta. Só Ele é eterno, só Ele dura para sempre, as outras pessoas não. Mas chega uma hora da nossa vida, da minha e da sua, que nós precisamos tomar as nossas próprias decisões. Joás precisava tomar as suas decisões. Sabe, existem momentos na nossa vida que a gente precisa de um tutor, de um pai, de uma mãe espiritual para nos ensinar o caminho da verdade, mas a gente não precisa disso a vida inteira. A gente ensina a criança quando ela está andando, ela está engatinhando. Não é a gente, pai, que ensina os nossos filhos a andarem, é a gente. Depois que eles aprenderam a andar, seu filho lá com 20, 30 anos de idade, você ainda fica dizendo, filho, e aí, você está andando direito? Você está caindo muito? Ninguém faz mais essa pergunta, sabe? O momento de a gente ensinar é quando é criança. Depois ele cresce e ele vai se desenvolver ou não conforme o que você aprendeu. Lógico, quando alguém falece, você sofre muito. Eu, quando perdi meu pai, sofri muito. Quando eu perdi meu avô, também senti muito. No entanto, queridos, quando você também perde algum ente querido, você sente. Mas a gente tem orientações para seguir sozinho. A gente precisa servir a Deus sozinho. A gente só serve a Deus porque tem um outro cuidando da gente. No dia que esse outro falecer, a gente vai se afastar, como foi Joás. Que a gente não faça isso, Senhor. Tá bom, queridos? E eu termino dizendo o seguinte. A história conta que o filho do sacerdote Joiada começou a repreender o rei e o rei, infelizmente, mandou matar. Ou seja, o rei conhecia o filho do sacerdote, o filho do sacerdote viu que o rei estava fazendo errado, o Joiada já tinha morrido, e a Bíblia diz que Zacarias, que era esse filho do sacerdote, repreendeu o rei e os príncipes. Mas o rei, amando, né, de ser convencido pelos príncipes, mandou matar. E antes de morrer, no verso 22, na parte final, foi apedrejado. Olha que morte triste. De um servo do Senhor, que estava dizendo o seguinte, de um servo do Senhor, que estava fazendo o que era correto. Verso 22 do capítulo 24. Ao expirar, disse, o Senhor retribuirá. A nossa confiança tem que estar em Deus. E no verso 26, Joás morreu, sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes, e aí fala dos que conspiraram contra Joás. Sabe, queridos, Joás viveu um tempo depois, mas na morte do filho do sacerdote, ele disse assim, você vai sofrer. Deus não vai se lembrar do que você está fazendo. E ele morreu, o rei morreu, foi enterrado na cidade de Davi, que era Jerusalém, mas ele não foi enterrado no túmulo dos reis. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 3, verso 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O rei perdeu a coroa depois de morrer. Porque ao dizer que ele não foi enterrado na cidade, na cova dos reis, ele perdeu a realeza. Não sei se ele vai estar no céu, pode ser que ele tenha se arrependido, a Bíblia não fala mais sobre isso. Parece que ele não vai, mas a gente não pode simplesmente dizer não vai. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz para a gente não perder a nossa coroa e ninguém tomar a nossa coroa. Você tem amigos que não é da igreja, você tem parentes que não são da igreja, você conhece gente que está servindo a ídolos. Então, você seja como o filho do sacerdote, repreenda-os, mostre a verdade. E não seja como o rei, que ouviu e abandonou o Senhor para seguir esses ídolos. Pense nisso, mude no que você precisa mudar, e eu também, e que durante o dia de hoje, Papai do Céu possa cuidar cada vez mais de nós. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos orando e pedindo que o Senhor nos abençoe neste novo dia. Te agradecemos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amanhã falaremos mais um pouquinho sobre os reis de Israel. Amanhã falaremos sobre Josafá, um grande servo também do Senhor. Tá bom? Então, Deus te abençoe, graça e paz. Amém.